Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais uma vez, é uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Todos os dias é uma alegria, primeiro porque a gente acorda com vida, com saúde, a oportunidade de poder estudar a palavra de Deus, a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido todos os dias. E é uma alegria sempre poder estar aqui com vocês para compartilhar. A mensagem de hoje, o tema de hoje, tem a ver com o arrependimento de Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Na série Temas Difíceis, a gente ainda vai ter alguns temas aí difíceis. Ontem a gente falou de alimentos, né? Do lençol. Anteontem a gente falou sobre o que Jesus, né? O que entra, que contamina o homem. Então tá aí, pode assistir. Então, cada dia nós temos falado. Amanhã eu estou pensando num tema que a gente pode fazer. Pensei em dividir o tema de hoje do arrependimento de Deus em duas partes, mas acredito que não vai haver necessidade disso. O texto de hoje é bem interessante. É Gênesis capítulo 6, a gente vai falar ali, né, da criação. E também nós vamos entender algum contexto. Amanhã a gente vai ver ainda. Eu estou pensando em algum texto difícil, já tenho alguns, e no sábado, eu já estou falando para você, no sábado nós vamos falar sobre vinho, tá? Vinho na Bíblia, bebida alcoólica, né? É permitido, não é permitido? Pessoas pegam alguns textos para justificar a bebida. Paulo falou que é para beber vinho. Aí, como é, né? A Bíblia fala também que vinho é bebida fermentada, bebida perigosa, bebida que mexe com a mente, a Bíblia fala isso. Mas parece que tem um texto ou outro que dá a entender, aí tem crente que se agarra a isso e bebe, bebe, né? Para que possa haver salvação para mim, para você e para qualquer um, para que a gente não tenha que comparecer perante o juiz para tentar explicar ou tentar dizer que a gente entendeu que a Bíblia autorizava beber. Então, no sábado, nós vamos estar falando sobre o vinho, tá bom? Abra aí no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos entender algumas coisas. Será que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Então, se ele arrependeu de ter criado o homem, será que ele se arrependeu de ter me criado, criado você, criado a sua família, criado a minha família? É verdade que muitas vezes a gente erra, a gente é o causador dos nossos problemas, mas de uma maneira geral, você sendo alguém bom, Deus se arrependeu de você ter nascido, de você ter, dele ter criado você, ou dado oportunidade para você vir à existência. É isso que o texto está querendo dizer. Feche seus olhos. Vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos orar a Ti, estamos orando, na verdade, a Ti, pedindo que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender que o Senhor não é igual a nós no sentido do arrependimento. E nos ajude a entender esta expressão, arrepender-se na Bíblia. Ela foi traduzida, o profeta também escreveu lá no Antigo Testamento, no hebraico, mas nos ajude a entender esse contexto e termos a certeza de que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Por isso, nos ajude a entender isso, a guardar isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na própria oração, a gente já orou que Deus amou o mundo. Como é que Deus ama e Deus se arrepende? Quando você lê a criação, Deus fez tudo muito bom e houve tarde e manhã em cada dia, né, da criação. E aí a gente percebe aqui no capítulo 6, verso 6. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Aparentemente Deus se arrependeu. Bem, todo texto que eu já disse é difícil, a gente precisa entender o contexto. A gente precisa entender o que a Bíblia fala de maneira geral. Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 28, olha só, diz assim:
E abençoou-lhes, está falando do homem e da mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O verso 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 31 diz: viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então, Deus, quando criou o homem, Deus viu que era muito bom, porque o homem tinha a sua imagem e a sua semelhança. Primeira pergunta: aqui no dilúvio, o homem tinha a imagem e semelhança de Deus também? Por que que Deus disse que era muito bom e aqui, aparentemente, ele se arrependeu, né? Porque está traduzido como arrependeu, então se arrependeu. Tem outros textos na Bíblia falando de um contexto geral? Imagine aí. Vamos ler. A gente vai ler alguns textos, mas depois a gente vai focar nesse, tá? Abra aí o livro de Números, capítulo 23, porque a gente vai ver um contexto. Eu falo que sempre tem os textos. O próprio texto fala, os textos para embaixo ou em cima, né, anteriores e posteriores, e o contexto. Então, é arrependimento. A gente tem que ver essa mesma expressão em outros lugares. Vamos lá, em número 23, ali é o profeta Balaão falando, número capítulo 23, verso. Deixa o seu dedo aí em Gênesis, que daqui a pouco a gente vai voltar lá. Número 23, verso 19. Diz assim: talvez até você saiba, é um texto conhecido também. Olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então aqui está falando que Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para se arrepender. Até traduzi também, eu traduzi tanto de Gênesis, capítulo 6, quanto esse de Números. Eu traduzi aí palavra por palavra para a gente entender. Mas a gente vai dar um significado a mais, mas não tem outro significado. Às vezes a gente fica assim, talvez algum fica pensando, né? Ah, pastor, traduzindo palavra por palavra, às vezes pode dar a entender assim que a tradução está errada, que a Bíblia está errada, que você precisa dos originais. Não, eu continuo lhe dizendo o seguinte: a Bíblia no nosso idioma foi a maior bênção que a gente pode ter e foi bênção da Reforma Protestante, dada por Deus à Reforma Protestante. Antigamente, todos tinham que a igreja cristã obrigava todos a lerem numa língua morta, que na época não era morta, hoje é uma língua morta, o latim. E você tinha que ler. Então, quem tinha conhecimento para ler naquele idioma conseguia ler a Bíblia. Quem não tinha. E outra, em época da Reforma Protestante, o povo comum não podia ler a Bíblia. Hoje você podemos ler a Bíblia. E, obviamente, tradução é da pessoa. A pessoa está traduzindo, por mais perfeita ou por mais certa que ela possa estar traduzindo, na maior pureza do coração. Ainda assim, pode haver falhas, porque é do ser humano. Quantas vezes eu mesmo, lendo com um livro, traduzi, aí depois mais na frente eu fico, né, cucando, tal, aí eu vou lá e vejo, pode ter um sentido mais profundo. Então, quando a minha intenção de traduzir ou de ler, não é para mudar o sentido do texto, mas é para dar um sentido mais amplo. Porque mesmo numa tradução, porque a minha tradução, ou que eu falo lendo com os livros que os próprios homens criaram, só serve se ela não contradiz a Bíblia num contexto inteiro. Então, no contexto inteiro, queridos, o que você entende? Deus arrependeu-se de ter criado o homem? Não. Eu não preciso do hebraico para saber disso. É só você ler a Bíblia toda que você vai ver que não. Ele veio morrer na cruz.
Nós vamos morar com ele no novo céu e na nova terra. Como é que ele se arrependeu? Se arrepender é acabar, sabe? E pastor, eu estou arrependido. Olha, eu me arrependi de ter vindo à igreja. Eu não quero mais vir à igreja. Não é esse o sentimento de Deus. Não existe isso. Agora, lógico, a gente está pegando aqui uma coisa que, no nosso contexto, olha só, no nosso contexto, porque às vezes a gente traduz e às vezes aquela palavra é a mesma do original. Só que no outro idioma, aquela palavra significa algo um pouco diferente do original. Então, quando a gente tenta traduzir, é o sentido do original e não desmerecer a tradução. O você traduzir ao pé da letra, conforme é o que normalmente a gente lê nas Bíblias, né? Ela foi traduzida dos melhores escritos dos originais. Pode haver falhas? Sim, porque ela foi traduzida ao pé da letra, ela não foi tentar ser interpretada, e aí se perde muita coisa. Mas se perde para aquele que estuda, e estuda, e estuda. Agora, o indivíduo que nunca leu a Bíblia, que não lê verso nenhum, quer pegar textos para tentar justificar A, B, C, porque no original não lê nem no português, vai querer ler em A, em B e C. Então é isso que eu quero dizer, queridos. Não precisamos, ninguém precisa de ter Bíblias em hebraico. Eu tenho, mas eu tenho um motivo para isso. Tenho estudado para isso. Tenho tentado passar de maneira mais fácil para que o irmão possa entender, mas nunca a minha missão foi tentar dizer que a Bíblia tem erro. Ela não tem, eu não creio nisso. Eu aceito e amo essa Bíblia como sendo a palavra de Deus. É ela que rege a minha vida. E é tão triste quando eu vejo um irmão ou outro pegando os textos que aparentemente são difíceis e assim pastor, mas a Bíblia diz isso. Pastor, mas a Bíblia diz aquilo. Mas eu posso. A questão do vinho. Eu posso, tá lá. Paulo falou. Sabe? Aí, poxa. Deus falou tantas outras coisas. Ninguém pega ao pé da letra, né? Ninguém. Eu pego aquilo que me convém, muitas vezes. Então, a minha missão aqui, queridos, é desmistificar estes textos que alguns pegam para usar ao pé da letra. Tá bom? Então, vamos lá? Então, o outro texto está falando: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? O texto, existem outros textos de arrependimento? Tem, por exemplo, lá em Samuel capítulo 15, quando Deus fala para Samuel que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Mas como é que é? Como é que eu consigo entender? Por que eu estou recitando esse texto e eu não estou lendo? 15, verso 11, se eu não me engano. Para que. Verso 11? Não, não é verso 11, não. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel 15, verso 11. Verso 11 arrependo-me de haver constituído Saul como rei. No verso 29 diz assim: Samuel falando para Saul. A glória de Israel não mente, está falando de Deus. A glória de Israel não mente nem se arrepende. Ou seja, parece uma repetição do texto de Balaão. A glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto Deus não é homem para que se arrependa. Quer dizer, no mesmo capítulo diz que ele se arrependeu, no mesmo capítulo lá em Samuel, porque no verso 11 Deus se arrependeu. No verso 29, Deus não se arrependeu, percebe? Então, e aí? Quando a gente vê tudo isso, e aí no verso 35, olha só, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Samuel tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul como rei. Não se arrependeu, não se arrependeu. E aí? É lógico, queridos, que é muito difícil você ter as visões de Deus. Imagine um profeta tendo as visões de Deus, o conhecimento que ele tem de Deus, e ele tentar passar para o idioma, para. Sabe, a gente tentar explicar a Deus, porque Deus não dá para ser explicado. Mas a gente tenta, como pastor, a gente tenta.
E aí pode ser que nessa explicação, se você pegar ao pé da letra, você pode errar. Não estou dizendo que erraram, pode, não vou dizer erro, nem se equivocar. É igual, tem gente que, por isso que o pastor tenta falar da Trindade, esse negócio de um são três, três são um. Eu evito falar isso, três em um, porque não é três em um, sabe? Não é. É mais do que isso. Então, cuidado. Cuidado com aquela expressão, Deus quis assim, né? Foi da vontade de Deus, e muitas vezes não é da vontade de Deus, é da vontade dos homens. Mas como entender isso? Bem, eu já li alguns textos, né? Então tem outros textos que falam de arrependimento e não se arrependimento. A Bíblia fala que Deus não é homem para se arrepender. Ao mesmo tempo, fala que Deus se arrependeu. Então vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 6. Vamos voltar lá? Vamos entender o contexto lá imediato? Então, eu já peguei vários textos, tá? O contexto imediato de Gênesis capítulo 6. Deus se arrependeu ou não se arrependeu? Tá? Agora eu vou ler os versos 5 a 8, ok? Era primeiro Gênesis 6, 6. Agora eu vou ler Gênesis 6, 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente. Se eu conseguir responder esse, eu respondo o lá de Saul, tá? Porque a expressão ali é a mesma do que está aqui. A mesma tradução que eu vou usar para cá serve para aquele lá de Saul, tá? Que Deus se arrependeu de ter criado, de ter escolhido Saul. Quer dizer, Deus escolhe Saul e depois Deus se arrepende, sabe? Tá bom? Então, a mesma coisa aqui. Deus criou o homem, Deus se arrependeu. Então, é o mesmo contexto. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Maldade. Lembra que eu li em Gênesis que Deus criou a sua imagem e semelhança. E Deus viu que tudo era muito bom. Estava extremamente feliz o nosso Senhor, porque Adão e Eva tinham a forma de Deus, né? Assim, a semelhança de Deus. Não eram Deus, mas eram semelhantes, parecidos, tinham aparência igual ao meu filho. Ele tem a forma e semelhança minha e da minha esposa, tem características minhas e da minha esposa. Às vezes, fisicamente, por ele ser menino, ele é parecido comigo. Quantas vezes alguns irmãos falam: pastor, esse menino é a cópia do Senhor. Os irmãos falam isso, aí o Isaac. Eu não acho. Eu não acho. Ele fica chateado quando eu falo. E aí eu provoco ele, filho, você não é parecido com o papai? Eu não acho que eu sou parecido com o senhor. Tá bom, tá bom. Aí passa alguma coisa, ele faz alguma coisa. Pai, como é que o senhor sabe? Ué, filho, como é que eu sei que você fez isso e aquilo? É porque papai fez a mesma coisa. Por acaso você. Aí ele fala, papai, eu sou parecido com o senhor, né? Sim, sim. Então, note, Adão e Eva tinham a semelhança de Deus. De Deus. E aqui, nesse contexto, não parece ter a semelhança de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal. Essa palavra não existe no original, continuamente. É dia. Houve tarde, manhã, dia um. É a mesma expressão dia. Só que aqui o dia não é simplesmente só um dia de 24 horas, é o dia no sentido de período. Então, não é simplesmente dia de luz, tá? Porque também pode significar dia claro, parte clara do dia. Então, é dia, vamos dizer assim, diariamente. Ou seja, todo dia. Então, é esse o sentido aqui, o texto, tá? Por isso que foi traduzido por continuamente. Tá vendo? Foi traduzido por continuamente. No original não é continuamente, mas é dia, todo dia, diariamente. Então, continuamente é errado? Entendem o que eu quero dizer? Não, não é errado. Só que diariamente dá uma ênfase assim, mais, pelo menos para mim, né? Vai, sabe, todo dia, todo dia. Cada dia que passa vai piorando. É esse o sentido. Todo dia. Cada dia que aparece, cada dia, 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 porque no original é dia.
Mas aí tem as suas variações da mesma palavra, tá? Então era dia, diariamente, continuamente mal, maligno, maligno, o homem era maligno. Aí tá assim, todo o desígnio do coração. Essa expressão diariamente, o pior, esse mal aí é mal, maligno e também o pior. Então, no verso 5 diz que o Senhor viu que o pior do homem havia se multiplicado. A parte maligna do homem havia se multiplicado. Deus criou a parte maligna? Não. Deus criou o pior do homem? Não. Mas agora, literalmente, no verso 5, o Senhor viu, a palavra aí está traduzida por maldade. Não é maldade, é maligno. É o pior, é ruim. Mas lógico, maldade, né? Tem a ver com maldade, mas ela não quer dizer literalmente maldade. Maligno. Eu acho que aqui acaba segurando um pouco a maldade. A pessoa traduziu por maldade acaba segurando a maldade, vamos dizer assim. Porque maligno, para mim, é muito pior do que maldade. Ah, fulano foi mal, pastor. Malino, né? As pessoas falam malino. É maligno. É o pior do ser humano. Meu Deus do céu. Se a gente sofre hoje aqui com gente que vive 50 anos fazendo maldade, imagine naquela época pessoas vivendo 300, 400, 500, 900 anos fazendo maldade. É o pior mesmo. E os caras eram mais fortes, mais robustos. Os alimentos não estavam depreciados como estão hoje. Hoje, cada dia mais, os alimentos não prestam. Entende? A gente é fraco, a gente é doente. Tá aí, tem que usar máscara. A gente é doente, a gente é doente, a gente é um ser humano doente. Vive no meio das doenças, vivem criando vacinas. Não tinha isso no passado. Então eles eram mais saudáveis para fazer o mal. Deus tenha misericórdia. Então é isso que o texto está me dizendo. Então a maldade havia se multiplicado, a malignidade, o pior do ser humano havia se multiplicado. Essa expressão multiplicado é, no original, excessivamente. Excessivamente. Pode ir, vai, mais do que multiplicado na terra. E dia a dia, continuamente mal, todo, completamente, essa não é a expressão toda, mas é completamente, completamente, completamente o quê? O desígnio, a imaginação, o propósito do coração. E esse coração é o interior, pode ser a mente ou o coração. Pode ser essas três palavras, ou as suas variações, né? Porque é o interior da pessoa. Quando a gente fala assim, olha, machucou o meu coração, você não está dizendo que está tendo uma parada cardíaca ou um problema no coração, literalmente. Quando você está brigando, aliás, pode acontecer hoje em dia, né, por causa do estresse, a pessoa literalmente está mexendo no coração. Mas normalmente, quando você vê alguma coisa errada, alguém te ofendendo, poxa, machucou o meu coração. Eu sei que hoje, por causa dos estresses, existe a literalidade. Sim, pode estar tendo alguma coisa no coração, sim. Mas o significado aqui, queridos, e é esse que a gente conhece na maior parte dos casos, é que quando alguém fala machucou o meu coração, é o interior. Machucou a mente, né? Você está magoado com a pessoa. Não é assim que a gente entende? Por favor, estou mentindo? Então é nesse sentido, tá? Apesar de hoje, né? Pelo dia a dia, porque nós estamos fracos, doentes, cada vez mais fracos, mais doentes. Ellen White tem um texto em Patriarcas e Profetas dizendo que se o homem não fosse criado 20 vezes mais fortes do que é hoje, Satanás já teria destruído a raça humana. De tanta coisa ruim que tem tudo que a gente come tem algo ruim. Tudo. Panela que a gente faz já tem teflon, tem isso que vem câncer, alumínio que vem câncer. Tudo vem para destruir a gente. A gente já faz a comida no negócio errado. Usa micro-ondas, usa isso, usa aquilo. Tudo que a gente faz já
tá para ser destruído, para nos destruir. Então, se Deus não tivesse criado o ser humano forte, a gente já tinha ido para muito longe. Então, vem o verso 6. Então, se arrependeu o Senhor no coração de ter feito o homem na terra. E lhe pesou no coração. Olha, faz questão de colocar a palavra pesou, pesou. Então, quando você vê esse arrepender-se, o que vem na sua mente? O arrepender, porque o arrepender para o nosso português existem variações, ou não? Imagina, você vê uma pessoa assim, cabisbaixa, triste, fala assim, pastor, eu estou arrependido, pastor. Estou muito arrependido. Tô, eu quero, se eu puder, eu não vou fazer mais isso. É um arrependimento. Existe um outro voltado mais para a raiva. Você fez algo, deu errado. Puxa, me arrependo. Olha, pastor, se eu soubesse que esse problema ia dar nisso, eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Não é diferente o significado de um e de outro? Mesmo sendo a mesma palavra, no nosso idiomazinho aqui no Brasil, português, é. Então, um mostra tristeza. A pessoa está arrependida. Ela fala. Eu tô usando expressões que acontecem na igreja. Pastor, eu estou arrependido, poxa. E existe a outra que, pastor, se eu soubesse que ia dar esse problema, eu não teria feito. Eu estou eu estou arrependido de ter feito. Ou, pastor, eu indiquei fulano para trabalhar com ciclano. Meu Deus, eu não sabia que ia dar nisso. Se eu soubesse, eu jamais teria. Eu me arrependo de ter indicado o nome. Nunca mais vou indicar. Você já viu expressões assim? Ó, de um de outro. Percebe que quando a gente lê a Bíblia, nas coisas de Deus, em vez da gente pensar na tristeza do ser humano, na tristeza de Deus, a gente usa o quê? Ah, Deus se arrependeu. Como é que Deus se arrependeu? Então Deus não teve vontade de criar o ser humano? Porque se todo mundo entendesse quando leu aqui, então se arrependeu o Senhor, no sentido de tristeza, Deus teve tristeza no coração de ver o homem naquela situação, o problema já tinha sido resolvido, eu não estaria fazendo vídeo aqui. Você percebe que parece que até o inimigo tenta mexer na nossa mente para a gente duvidar das coisas de Deus ou duvidar de Deus? Porque Deus então ficou triste? Sim, porque no sentido original, olha só, arrepender no verbo é que significa estar arrependido, consolar-se, arrepender-se, sentir remorso, confortar ou ser confortado. Ok? Aí tem as suas variações verbais. No nosso português tem presente, futuro, pretérito perfeito, tem subjuntivo, imperativo e tal, né? No hebraico também tem isso, mas em vez de ser presente, futuro, existe o modo cal, o modo nifal, o modo piel, o modo hitpael, ok? Então existe isso. E neste contexto, isso não sou eu, é os próprios dicionários, está no nifal, no tempo nifal. Um modo ainda existe, o modo indicativo, existe no hebraico, imperativo, tá? Infinitivo, existe. Agora, o tempo, né? Presente, futuro no português, não é assim. É nifal, tem a intensidade, o verbo dá uma intensidade, tá? E aí, nessa intensidade, o tempo é nifal. E o que significa nifal? No tempo nifal, no modo nifal, o que seja, no nifal, o significado é estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer, pesar,
arrepender-se. Percebe? Lá em Saul, em todas as vezes que Deus aparece como o sujeito, está neste tempo. Não está no sentido de arrepender, de, sabe, de ficar com raiva, de voltar, de tá, porque Deus vai destruir o homem e ele se arrependeu, então ele resolveu fazer do zero. Não, ele não fez do zero. Ele destruiu o homem? Não. Eu estou vivo. Você está vivo. E aí? Verso 8. Noé achou graça diante do Senhor. Como é que é isso? O contexto imediato. O mesmo texto que diz lá que ele se arrependeu de haver criado, ele não se arrependeu de haver criado Noé? Não. Ele falou: Noé, faz a arca, prega, mexe com o coração desse povo. Então, o sentido aqui de arrepender-se é ter compaixão, sofrer, pesar. O próprio texto, no verso 6, quando fala do arrependimento, para que a gente não pense que é voltar, né, que Deus se arrependeu de ter criado Adão e Eva e tal, justamente pesou-lhe no coração de Deus pesou. E essa expressão pesar no original é literalmente. Aí está no modo cal, não está no modo nifal, como eu falei. No modo cal é feriu, doeu no coração de Deus. Doeu, feriu. O que que feriu? O que que doeu no coração de Deus? Olhar o homem mal. O olhar a humanidade sendo mal. Continuamente, diariamente, dia após dia. E eu termino, mais uma vez, falando aí do arrependimento. Eu procurei no outro dicionário que diz assim: a origem da palavra, o sentido da palavra do arrepender-se, reflete a ideia de respirar profundamente e, por consequente, gerar a manifestação de sentimentos, tristeza, compaixão e pena. Ou seja, Deus olhou para a terra, viu a terra sendo cada vez mais má. E o que o texto está querendo dizer? Que Deus fez assim, ó. O homem está mal a cada dia. Tudo está ruim. Ferindo o coração de Deus, machucando o coração de Deus. Não arrependido de ter criado o homem, sabe? Ter posto a mão na cabeça, meu pai, por que eu criei Adão e Eva? Não. O sentido do verbo é ter compaixão, ter pena, lamentar. Você já viu alguém bêbado e você vê assim, lamentável? Dói o coração. Quando você ama alguém, dói o seu coração. Ou não dói? Eu já vi gente querida da minha família. Eu já vi, meu pai bebia. Eu vi quando meu pai parou, morreu, né? Mas ele já tinha parado antes de morrer, me mudou a vida. Mas quantas vezes eu vi minha mãe pequeno, na idade de Isaac, hoje, eu via minha mãe carregando meu pai para dentro de casa, bêbado, todo, desculpa a expressão, mijado. Ligava, dona Rita, o seu Walter, tá aqui jogado na rua. A senhora pode vir buscar? E a minha mãe ia lá buscar meu pai. Imagina Deus.
olhando todas as suas criaturas, todos os animais, toda a sua natureza, tudo que ele criou, completamente alterada. Se eu ainda me lembro e amo muito meu pai e acredito que eu vou vê-lo na manhã da ressurreição. Mas a gente não esquece. A gente via, né? Minha mãe entrando com meu pai dentro do banheiro para dar um banho nele, para botar ele na cama. Meu pai com faculdade, fiscal, gastou muito dinheiro. A gente nunca ficou na miséria, nunca ficou pobre, mas muito dinheiro ele gastou com bebida. Muito dinheiro. Se isso me causou tristeza, você consegue imaginar Deus olhando para os homens? Mal, mal. Machucou no coração dele. E do mesmo jeito que eu não queria nunca que meu pai ficasse nessa situação, foi assim que Deus enviou o dilúvio. Foi assim que Deus permitiu que a humanidade fosse mais uma vez restaurada. Sabe, queridos, Deus não é mau. Deus não é ruim. Deus sentiu profunda compaixão, lamentou profundamente a sua natureza. Ele destruiu também os animais. Por quê? Porque nesse livro Patriarcas e Profetas mostra que o homem antediluviano fazia experiência com os animais. Os homens fazem experiência até hoje. O homem é mau, testa coisa nos animais, faz manipulação genética para sair aberrações. A sociedade criacionista brasileira, queridos, acredita, nossa, até passou o tempo. A sociedade criacionista brasileira acredita que esses répteis, os dinossauros, é, os que foram manipulados geneticamente, por exemplo, que a gente entende, né, Tiranossauro Rex, você vê que ele é deformado, um bicho com pata pequena, com a perna enorme, com a boca. Aquilo ali não foi criação de Deus. Esses animais entraram na arca? Não, não entraram na arca. Por isso Deus destruiu tudo. Ele olhou para a natureza. Sabe, e hoje, me perdoe aqui, porque eu não planejei falar do meu pai, para tentar exemplificar a tristeza no coração de Deus, mas hoje, quando estava lendo o texto, eu falei, Senhor, eu queria poder sentir um pouquinho do que o Senhor sentiu na quando o Senhor destruiu a raça humana no dilúvio. E eu não esperava de ter esse sentimento aqui. Mas eu entendo que, de alguma maneira, Deus ouviu minha oração. Pedido bobo, né? Mas será que você entendeu, querido? Querida? Deus não se arrependeu no sentido de ter criado a gente, de voltar atrás, sabe? Pesou no coração do Papai do Céu. Feriu o coração dele. Ele olhar o ser humano jogado. Do mesmo jeito que machucava eu ver meu pai jogado no chão. Alguém tão bom, jogado, mal, assim, sujo. Quanta miséria tem na sociedade hoje, queridos. Quantas coisas machucam o meu e o seu coração? Quantas coisas. E Deus, quando olhou aquela humanidade que era para ser perfeita, para ser bonita, para ser forte, para crescer em direção aos céus, estava cada vez mais servindo ao diabo. Então, Deus preferiu fazer novamente, já que foi Ele que criou. Deu oportunidade para que todos pudessem se arrepender. Porque Ele não se arrependeu de ter criado a mim e a você.
que dói no coração de Deus é ver os seus filhos fazendo o mal, é ver os seus filhos indo no fundo do poço. Não foi para isso que Deus criou a mim e a você. Não foi para isso que Deus criou Adão e Eva, para viver na sarjeta. Não foi para isso que Deus criou o meu pai. Por isso eu tive a oportunidade de vê-lo. Meu pai sem beber, sem fumar, nos últimos momentos aí, pelo menos mais uns 10 anos. Por isso, Deus mostrou que quando alguém anda com o Senhor, como foi o caso de Noé, e Noé teve falhas. O próprio Noé, depois do dilúvio, tomou suco de uvas, tomou vinho, ficou bêbado. E aconteceu algumas coisas. E talvez eu vá falar alguma coisa disso no sábado. Mas não é porque ele bebeu é que me autoriza a beber. Tem gente que bebe na Bíblia em casa porque está lá, Noé bebeu em casa, então eu posso beber. Mas tristeza. Deus se entristeceu. Deus teve compaixão da humanidade e criou uma nova humanidade. Não recriou a Noé, mas de Noé fez com que a história fosse recontada. E Deus mostrou que aqueles animais também diminuiu a idade. A gente não vive mais 900 anos. Não é tão grandão como eles eram. Não era tão forte. Patriarcas e profetas diz que o homem arrancava a árvore com a mão. Você, você arranca a árvore com a mão, você não tem força para arrancar a árvore com a mão. Arrancava, a força era tão grande que arrancava com a mão. E aí? Então, Deus quer nos restaurar. Não, se você tem alguém na mente que, que está sendo mal e que você ama, eu vou orar agora para que Deus possa mexer no coração dessa pessoa, porque isso dói no coração de Deus quando a gente erra, quando a gente se afasta de Deus, isso machuca o coração de Deus, pesa grandemente no seu coração, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, muito, muito obrigado. O Senhor é muito, muito bondoso, amável, e o Senhor, vendo a humanidade na situação que estava, o Senhor recriou através do dilúvio, mesmo sendo algo triste, mas o Senhor refez algumas coisas que era necessário para que a gente pudesse continuar vivos. Talvez se o Senhor não tivesse usado o dilúvio, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso, Pai, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pelo seu amor, e nos ajude a termos esse sentimento que o Senhor tem pelo próximo. Nos ajude a amar o próximo como o Senhor nos ama. Nos ajude a sentir tristeza pelas coisas ruins, como o Senhor sente tristeza pelas coisas ruins. Porque assim nós vamos estar longe do mal. Ajude a mim, ajude ao teu povo a sermos uma luz diante das pessoas. E se alguém que está em oração, que está com os olhos agora fechados, se lembra de alguém, ou tem alguém na família que também causa essa tristeza no seu coração, machuca o seu coração, e é alguém que é amado por essa pessoa, que o Senhor possa, em sua infinita misericórdia e bondade, alcançar aquele coração também, para que, quando o Senhor voltar,
Agora, não mais com o dilúvio, mas com fogo, tanto a gente quanto essas pessoas que nós amamos possam estar salvas. Pai, sempre existe coisas no dia a dia que machucam o nosso coração. Às vezes existem pessoas também que machucam o nosso coração e nós amamos. Nos ajude, Senhor, para que essas pessoas possam mudar a vida, para que possam ir para o céu junto conosco. E se há alguma pessoa que a gente não ama, que a gente não gosta, muda o nosso coração, porque a gente precisa ter o sentimento que tem no Senhor. Nos abençoe no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.